Descubra o segredo, gente, para criar um plano de ensino individualizado na educação inclusiva. O que é? Para quem serve? E como você pode desenvolvê-lo? Essas são muitas dúvidas. Olá, eu sou Mara Duarte da Costa, mentora do Grupo Rema, e hoje temos a honra de contar com a experiência do professor Diogo Munhoz, especialista em educação especial e altas habilidades, para nos guiar nessa jornada. Nesse vídeo, gente, nós vamos abordar detalhadamente o conceito, os benefícios e o processo de elaboração de um plano de ensino individualizado, tanto para alunos típicos quanto atípicos. Então, antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar por dentro das últimas novidades do mundo da educação. E agora, professor Diogo, a palavra é toda sua. PEI, né? O que seria o PEI? O Plano de Ensino Individualizado aí, tão falado ultimamente, tão buscado por famílias, que traz muitas dúvidas ali pelos professores, né? Pela escola, como que nós vamos trabalhar com esse aluno, como fazer, como elaborar, né? Esse plano de ensino individualizado, pensando aí no contexto da educação inclusiva, né? Tem até um erro ali no título, né, educação inclusiva, ali no final. Então, eu sou o professor Diogo, né, e trabalho aí junto à Rema em alguns cursos, em algumas áreas, e hoje a gente vai falar especificamente pensando nesse plano, o que a legislação traz, o que a gente pode pensar nesse percurso de aprendizagem desse estudante com necessidades especiais, esse aluno público-alvo da educação especial que tem essa necessidade de ter um plano individualizado para atender às suas necessidades, né? Então, nós vamos pensar pelo viés da legislação, o que nós temos hoje de leis que falam sobre o plano, passos para a elaboração desse plano, como é a proposta, né, dessa aula, como é a proposta dessa palestra, pensar em estratégias de adaptação nas habilidades desses estudantes, no potencial que ele tem para que a gente alcance, né, o seu melhor desenvolvimento, o melhor atendimento que ele possa ter dentro, dentro desse percurso de aprendizagem, né. Eu começo trazendo aqui para vocês a nossa base para esta palestra, né. Então, eu busquei na legislação, eu busquei em alguns materiais, são vários outros, né, a gente estuda o tema, mas eu trouxe como dica para vocês aqui o livro da Rosimar Poker, né, que fala sobre, ela usa o plano, a nomenclatura PDI, vocês vão ver também que nós temos várias nomenclaturas de planos ali, nós temos o livro da Rosana Glatt e da Márcia Plett, ali de estratégias educacionais diferenciadas, que tem uma abordagem sobre plano também bastante interessante. E esse livro da Rachel Janney, né, que é Modifying Schoolworking, que tem também algumas abordagens voltadas para essa modificação de currículo, né? Então, como a gente tem algumas legislações que abordam, né, a educação especial como modalidade, a adaptação de métodos, técnicas, recursos, por exemplo, que a LDB traz, né, a política nacional que caracteriza esse público-alvo da educação especial, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Constituição, a legislação, ela não referencia o termo PEI, né, o termo Plano Educacional Individualizado, mas ela prevê, todas essas legislações, né, todas essas leis, prevêem o direito de atendimento educacional individualizado. Então, a gente começa a refletir aqui sobre a importância da necessidade específica desse estudante, né? Se eu tenho um aluno autista, ele tem critérios diagnósticos que causam prejuízos dentro desse percurso escolar, porque ele tem prejuízos em vários contextos, por conta dos seus critérios diagnósticos, e ele precisa de um atendimento que vai diferenciar esse percurso de aprendizagem. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual,
o próprio critério diagnóstico da deficiência intelectual vai fazer com que esse aluno ele tenha dificuldade de coisas para a escola, né? Ler, calcular, interpretar, e a gente precisa atender essas necessidades. Então, um aluno que não vai conseguir avançar nesse aprendizado na mesma temporalidade que seus pares etários. Ele precisa de algumas diferenciações, de alguma flexibilização, né? Mas ele precisa estar inserido nesse currículo. Ele não pode estar com um atendimento paralelo, né? Então, ele tem que estar inserido nesse currículo. E existem algumas estratégias para que isso aconteça. Por exemplo, desenho universal para aprendizagem, estratégias diferenciadas, uma avaliação diferenciada e um plano de atendimento para que ele consiga acompanhar, certo? Eu trago aqui para vocês a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, e lá num capítulo, né, o capítulo 5, que trata sobre educação especial, tem um artigo, que é o artigo 59, que ele é importantíssimo para a gente refletir sobre esse processo inclusivo, que é o artigo que coloca, né, que é assegurado a esses alunos com necessidades especiais um currículo diferenciado, um método diferenciado, técnica e recursos para atender às suas necessidades, né? Então, é esse o artigo que coloca que esse aluno tem direito a uma adaptação de currículo, e ele tem que estar inserido nesse currículo. Não é porque ele tem deficiência intelectual que o professor está dando aula sobre frações que ele tem que estar pintando patinho, né? Ele tem que estar inserido nesse currículo. Então, se eu vou dar uma aula sobre sistema solar, eu tenho que inseri-lo nesse currículo de sistema solar. Então, eu vou falar para ele assim, olha, isso é o Sol, né? Os planetas giram ao redor do Sol, e que cor é esse Sol, né? Então, se ele não sabe cor, eu consigo introduzir essa cor dentro desse conteúdo, né? Inseri-lo nesse currículo, eu estou trazendo ele para parte dessa aula. Tem até um francês chamado Bourdieu, e o francês chamado Bourdieu, ele aborda sobre os excluídos de dentro, né? Ele faz uma analogia com esse termo, que é muito triste. É quando você tem uma pessoa com deficiência na escola, só que ela não faz parte daquele contexto. Ela está excluída dentro, né? E a gente não pode deixar que isso ocorra. A gente tem que ter todos os alunos na escola. Todos aprendem, todos ensinam e todos convivem, né? Então, esse artigo é importantíssimo para a gente começar a nossa conversa sobre o plano. E importante também, quando a gente fala sobre PEI, né, que vocês vão encontrar na literatura várias outras nomenclaturas, né? Então, tem autores que escrevem como plano de atendimento individualizado, o PAI, né, plano de desenvolvimento psicoeducacional individualizado, o PEI, né, o que nós estamos falando, o plano educacional especializado, o plano de atendimento educacional especializado. Então, nós vamos encontrar muitas nomenclaturas, embora a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e a Resolução número 4 de 2009 do MEC, né, que são as diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado, traz o termo PAE, tá? Plano de Atendimento Educacional Especializado. Então, na legislação, o que mais comumente a gente vê é o plano de atendimento. O PEI ficou mais famoso, né, por se tratar de uma sigla fácil e que traz, né, sobre essa questão da educação individualizada, né, um planejamento de educação individual. Tá? Então, a característica básica do plano, independente da nomenclatura, é um registro avaliativo que é feito de forma colaborativa e que vai buscar respostas educativas mais adequadas às necessidades daqueles estudantes, né, de forma individualizada,
apresentadas em processos de escolarização que vão pensar nesse percurso, nesses caminhos alternativos para melhorar e para desenvolver a sua aprendizagem de forma mais efetiva, né? Então, o plano é um instrumento cada vez mais requerido pelas famílias, cada vez mais exigido e com uma busca de realimentação para atender às necessidades dos estudantes, né? Para que se efetive de fato o processo inclusivo, né? Para que não ocorra a fala do Bourdieu, né? Os excluídos de dentro. Não, para que ele tenha o melhor atendimento e a melhor evolução de acordo com o seu potencial, de acordo com essas expectativas que a gente tem, certo? Vamos avançando então. Então, ali no capítulo 4 da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, nós temos um capítulo sobre a educação. Essa Lei Brasileira de Inclusão, ela aborda, né, várias áreas, fala sobre saúde, fala sobre assistência social, e nós temos um capítulo que fala sobre a educação, né? E no artigo 28, nós temos ali uma incumbência do poder público, né, de assegurar, criar, desenvolver, implementar, acompanhar, avaliar, e daí lá no parágrafo 7º, coloca planejamento de estudo de caso e elaboração de plano de atendimento educacional especializado, além de recursos, serviços de acessibilidade, tecnologia assistiva, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê o plano de atendimento educacional especializado, né? Então, é uma legislação que está previsto em lei. Então, a escola não pode se negar a fazer, porque ela tem que fazer esse planejamento que está previsto em lei. Ainda, num documento que é uma nota técnica, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Educação, também conhecido como Diretrizes Operacionais de Educação Especial para o AEE. Tá? Então, se vocês buscarem esse documento lá no Google, né, vocês vão verificar que no site do MEC vai ter lá essa resolução número 04 de 2009. E ela esse é um documento que mais especificamente fala sobre a elaboração do plano, né? Então, aqui são 2 artigos importantes. Primeiro, que a elaboração e a execução desse plano é feita tanto pelo professor do AEE, o professor que atua na sala de recursos ou na sala multifuncional, tem várias nomenclaturas para isso, e também o professor do ensino regular. Então, essa participação ela é colaborativa. E ainda com interface pelas pessoas que atendem esse aluno, pelo corpo clínico, né, pelos atores envolvidos do atendimento dessa criança. Então, crianças autistas hoje estão fazendo análise de comportamento aplicada, tem um atendimento do psicólogo, né? Então, as psicoterapias, os atores envolvidos podem ajudar na elaboração desse plano, além também da família, né? Então, todos os atores envolvidos. E lá no artigo 10, é também um ponto da legislação que traz as etapas, o que deve conter esse plano, né? Então, ali é interessante a gente pensar, porque nós não temos muitos documentos legais que trazem informações sobre elaboração. Nós temos várias produções, vários estudos, né? Mas legislação é o artigo 4º, ali, o artigo 10, o parágrafo 4º, das diretrizes operacionais que trazem para a gente, né, que o plano de atendimento educacional especializado, ele deve ter a identificação das necessidades do aluno, a definição dos recursos necessários e de atividades que vão ser desenvolvidas, além de um cronograma de atendimento desses estudantes, né? Então, o que vai ser feito ali, qual é a meta, quando, né? E daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. Mas isso aqui é o que está previsto na lei. E está aqui no artigo 13 desse mesmo documento, que é uma atribuição desse professor do atendimento educacional especializado, né? Então, tem ali no parágrafo 2, elaborar e executar o plano de atendimento, avaliando a funcionalidade, né, a efetividade dele e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos
e de acessibilidade. Se é um aluno cego, ele precisa da acessibilidade em braille. Se é um aluno surdo, ele precisa do intérprete de Libras, da acessibilidade em Libras, né? Então, também isso aí. Então, para que a escola ofereça um atendimento educacional individualizado que atenda às necessidades, às especificidades, é necessário várias ações, né, no sentido de adequar essa proposta pedagógica às possibilidades pedagógicas e cognitivas daqueles que apresentam alguma necessidade. Então, a gente precisa pensar nessa necessidade, a partir dessa necessidade, nós vamos criar, né, um plano para que as ações, as estratégias, os recursos, a metodologia seja voltada para esse aprendizado, né? Então, aqui a gente começa a refletir, né, sobre o PEI enquanto uma estratégia, né, uma ação que vai viabilizar essa prática, né? Um planejamento, deu uma cortadinha ali, ó, mas é um planejamento de ações específicas para um determinado estudante, né? Então, isso vai considerar qual é a sua habilidade, né? Qual é o seu conhecimento, qual é o seu desenvolvimento, a idade cronológica está compatível com esse aprendizado, qual é o nível de adaptação que ele precisa, né? Qual é as estratégias de adaptação que nós vamos pensar, o nível de escolarização que ele já alcançou, ou de aprendizagem, né? O quanto de conteúdos prévios a gente vai ter que resgatar para que ele alcance, né, as metas. Os objetivos, né? Os objetivos de curto, médio e longo prazo que a gente vai ter que refletir. E daí, por meio, né, desse documento, né, do plano, por meio desse documento é que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos, né? É possível individualizar, é possível personalizar esse processo de ensino. Então, a gente vai registrar a partir daí as necessidades desse estudante, as tentativas de estratégias e recursos, né, para que ele consiga se desenvolver de forma mais efetiva, no menor tempo possível, para que ele alcance e diminua essa defasagem na aquisição desses conteúdos. Por exemplo, na matemática, se a gente não adquire um conhecimento prévio, a gente não consegue alcançar. Como é que eu vou ensinar pareamento para um aluno que não aprendeu a contar? Como é que eu vou ensinar ele a somar ou a multiplicar se ele não aprendeu a contar? Então, muitas vezes eu preciso voltar nesses conteúdos prévios, né? E o plano faz uma leitura dessa necessidade. E não há como fazer isso sem o que a gente chama de trabalho colaborativo ou de co-ensino, né? Então, é muito importante que esse professor especialista, que é o professor que se formou numa especialização, numa pós-graduação de educação especial inclusiva, que entende do critério diagnóstico, que entende dessas necessidades especializadas, que entende de AEE, trabalha em conjunto com esse professor da sala comum, com o professor docente, com o professor de matemática, com o professor dos componentes curriculares, seja lá nos anos iniciais, onde ele tem geralmente um professor ou poucos professores que trabalham os componentes, seja no Fundamental 2 ou no ensino médio, que temos praticamente um professor para cada componente. Então, ele tem lá mais necessidade, né, mais especificidade. Então, a atuação desses dois professores se faz necessário para que a gente consiga atingir melhor o potencial desse aluno. Aqui eu tenho uma frase muito legal, ó, muito importante. A inclusão ela só se tornará realidade quando houver um ensino colaborativo.
O aluno com deficiência não pode ser encarado como aluno do professor especializado, mas é um aluno da escola. Quando os olhares do professor regente e do professor especializado se entrecruzarem e dividirem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar, o aluno passará a ser trabalhado. O aluno passará a ser encarado de frente como um aluno da escola, tá? Então, veja que frase bonita, veja que forte, veja que importante que é o trabalho em conjunto, né? Muitas vezes, quando o aluno tem um professor de apoio, muitas vezes, quando um aluno tem o professor da sala de recursos, né? Ele é tido como o professor do Diogo, né? Ah, lá o professor, o aluno do Diogo, o aluno... Não, né? Esse aluno é da escola, ele é um aluno de todos, né? É o aluno que aprende, é o aluno que ensina, é um aluno que vai ensinar a todos a respeitar as diferenças, né? Então, essa inclusão, ela vai se dar, né, nesse sentido do trabalho colaborativo, principalmente, tá? Então, o que a gente registra nesse plano, né? O plano, ele vai explicitar todas as intervenções, todas as adaptações para a aprendizagem desse estudante, né? Então, nesse plano, vai ser registrado a necessidade educacional do aluno, as habilidades, né? Muitas vezes, um relatório ou um plano, ele passa a ser visto como um muro de lamentações, né? O aluno tem dificuldade de fazer isso, o aluno não consegue fazer isso, o aluno se limita a fazer isso. E a gente não explicita ali os potenciais do aluno, o que o aluno consegue fazer de bom, o que o aluno tem de potencial, né? O que ele tem de habilidade. Então, a gente precisa buscar o que ele consegue fazer, para daí a gente conseguir efetivar essa aprendizagem, né? Então, a gente tem que colocar nesse plano as necessidades do aluno, as habilidades, as dificuldades. A gente também tem que colocar os objetivos e as metas esperadas, né? Como alcançar essas metas, dividir as metas em metas menores, mais curtas, né? Eu falo, a gente divide o todo em pedacinhos, né? Para que a gente consiga atingir um degrau de cada vez, para que a gente consiga abençoar, avançar mais rápido ali, né? O método que vai ser utilizado também, como que ele aprende melhor, se ele tem que sentar ali na frente, se a gente tem que minimizar os distratores, né? Qual que é a prontidão escolar, quais são as habilidades de aprendiz desse estudante, quais são as habilidades desenvolvimentais desse estudante, para que a gente consiga avançar, né? Os critérios de avaliação tão importantes, né? O aluno precisa fazer prova, como que pode ser essa prova? E se ele não escreve, se ele tem dificuldade de registro, né? Tem professor que dá nota no caderno, e o aluno que não consegue escrever, e o aluno que não escreve, e o aluno que se recusa a escrever, né? Então, como que também é esse percurso de avaliação, né? O percurso avaliativo. Então, é importante que a gente pense. Sempre pensando em incentivar a inclusão, a autonomia, a melhoria das habilidades sociais e de desenvolvimento dessas aprendizagens. Eu trouxe aqui para vocês os componentes, né, do plano. Então, o que deve conter? Então, voltado para aqueles livros, né, aqueles materiais que eu mostrei ali inicialmente, eu tentei colocar aqui alguns modelinhos de PEI no sentido estrutural, tá? Então, o que é importante ter nesse plano, tá? Então, por exemplo, a identificação do estudante, né? As informações básicas do estudante, como idade, o curso que ele estuda, a modalidade, a condição dele, critério diagnóstico ali. Então, tem que ter dados, né, que identificam o aluno, tem que ter nome, é importante ter a assinatura dos atores envolvidos
né, na elaboração dele, quem participou, né, o relato da família, que é muito importante também, o contexto atual dele, a data da elaboração do plano, o que ele consegue participar, né, de disciplinas. Então, essa parte inicial ali da identificação. Também o que a gente chama de relatório circunstanciado, né? Então, é a observação do professor, essa busca de informações que a família trouxe, deixou na escola, que está lá na pasta do aluno, uma anamnese com as famílias, com o pessoal que atende esse aluno na área de saúde, se for o caso, né? Se tiver acesso, entre as atribuições desse professor especializado, está também entrar em contato, né, com a rede de saúde, os profissionais que atendem esse estudante, caso ele tenha, né? Ou seja, registrar as informações e retratar a vida e se esse percurso escolar está avançando, com qual velocidade, qual temporalidade, né? E o plano é muito importante isso, ele tem que ser realimentado. Eu falo que o plano ele tem que estar debaixo do braço, né? A gente precisa estar realimentando ele ali, porque o objetivo é que o plano se efetive, né? A gente não pode ter um olhar que o plano é só para cumprir, né, a legislação ou cumprir burocracia. Não, esse plano ele tem que estar rabiscado, ele tem que estar ali realimentado, ele tem que estar sendo utilizado, né? E a cada período letivo, né, ou seja, bimestre, trimestre, semestre, eu ter uma realimentação desse plano. Tem também uma parte importante que é a condição desse estudante, né, a necessidade específica dele enquanto público eletivo da educação especial. Então, eu estou falando de um aluno que tem um critério diagnóstico de autismo e quais são as maiores necessidades, as maiores dificuldades que ele tem, né? O que vai afetar a aprendizagem dele, entender a especificidade desse estudante para que a gente consiga efetivar a melhor metodologia, a melhor adaptação que ele possa ter dentro desse percurso de aprendizagem, né? E também as habilidades, né? As expectativas. Muitas vezes a gente vai falar com uma família, por exemplo, nós vamos fazer uma anamnese, conversar com essa família, e a expectativa da família não condiz com o potencial daquele estudante naquele momento, né? Então, entender também dessa família quais são as expectativas, né, de aprendizagem, e daí a gente consegue verificar quais são as potencialidades desse estudante, o que ele consegue fazer, onde está a facilidade dele, registrar, né, o conhecimento que ele já adquiriu, do que ele gosta, quais os interesses. Às vezes a criança tem um hiperfoco, né, em dinossauro, em astronomia, em caminhão, o que ele gosta, né, para que a gente consiga explorar aquele estudante. Teve uma família que eu conheci que tinha um filho autista, que o hiperfoco dele era o Godzilla, né? Ele era fascinado pelo Godzilla. E o pai dele ajudou ele a se alfabetizar dentro desse contexto do Godzilla, né? Então, explorar, né, essas potencialidades, os interesses dele. Muitas vezes esses estudantes têm um hiperfoco. Dificuldades, né, raciocínio lógico, leitura, os conteúdos prévios que ele ainda não adquiriu. Então, o que a gente pode fazer para avançar nesse ponto, tá? Objetivo e meta, né? O que eu consigo fazer para se efetivar uma aprendizagem, até onde eu consigo ir com ele, né? O quanto ele consegue avançar, se eu consigo colocar a família para trabalhar, para se efetivar mais essa aprendizagem, também estendendo isso para casa, né? A gente fala de intervenção com os pares também. Então, a gente vai trabalhando nessas metas, nesses objetivos. E eu falo, né, dividir em pedacinhos. A gente pega a meta maior
e a gente divide em metas de curto prazo, até onde eu posso alcançar, né, nos próximos 15 dias, no próximo mês, até o fim do trimestre ou bimestre. O que eu vou usar de metodologia, né? Que estratégia dá certo para ele? Registrar isso, né? Professor especialista articular-se com os professores do ensino regular para que a gente consiga fazer com que se efetive essa aprendizagem, né? O que tem dado certo, o que não funcionou com ele, né? Qual que é o recurso mais concreto que ele vai se dar melhor, que ele vai aprender mais, que ele vai alcançar esse objetivo proposto, né? E daí eu volto a repetir sobre o artigo 59 da LDB, né? É assegurado adaptação de currículo, método, técnica, recurso para atender a essa necessidade específica desse estudante. E a avaliação, hein? Como que a gente vai pensar nessa avaliação desse processo, né? Eu posso avaliar de forma oral, eu posso avaliar como ele entendeu aquele conteúdo, se eu vou trabalhar, por exemplo, árvore, né, lá, caule, raiz, folhas, flores, frutos, e eu levei ele lá fora para ver uma árvore, para pegar no tronco, né, como que eu posso avaliar isso? Como que eu posso perceber o entendimento dele dentro desse currículo? Ainda que seja de forma superficial, ainda que seja no tempo dele, né? Se não for uma criança verbalizada, como que ele vai apontar isso de forma funcional? Então, tudo isso eu posso pensar em estratégias de avaliação, e isso também tem que constar no plano, né? Como critérios de métodos avaliativos ali. Projetos educacionais, debates, provas, né? Enfim, eu tenho que pensar em critérios de avaliação também para esse estudante, certo? Aqui eu trouxe uma imagem que eu recortei para vocês, né, de um modelo de plano individualizado ali da parte inicial, ali da parte da identificação, né, as adaptações. Então, nessa estrutura que nós falamos ali, adaptado de Sonza, né, de 2018, nós temos também esse que eu trouxe aqui da Rosimar Poker, que é desse livro, né, de plano de desenvolvimento individualizado. Ela traz já um plano pronto, pensando aí no aluno com deficiência intelectual. Então, tá aí para vocês o material todo disponibilizado, né, lá no... Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês essa estrutura, né, somente, que é a parte da identificação ali, dos dados, né, as informações da escola também, né, então tem... quanto mais elementos, quanto mais informações a gente coloca nesse plano, melhor para o trabalho de continuidade, porque nós temos que lembrar que muitas vezes esse professor que atua esse ano com o aluno, o ano que vem pode não dar continuidade, né? E esse plano é um recurso que vai favorecer essa continuidade, né? O plano e o relatório para dizer o que ele alcançou, o que a gente precisa retomar, o que nós temos que mudar de estratégia, porque não está dando certo, né? A avaliação também, né, as características do ambiente, do convívio familiar, de forma geral, né? Sobre informações da escola também. Então, aqui é um plano que tem uma estrutura mais completa, né? Como se fosse uma avaliação mesmo, né? Então, em relação aos recursos humanos que trabalham com ele diretamente, o professor especializado, né, como que funciona essa questão das condições de saúde, as necessidades educacionais especiais, né, o tipo de recurso, né, o sistema linguístico utilizado, as implicações da necessidade dele. Daí, dentro do desenvolvimento, essa estrutura da Rosimar Poker também trabalha as funções cognitivas, né, questões emocionais, né, tem alunos que não conseguem permanecer durante todo o tempo de aula porque tem alguma dificuldade emocional. Então,
são questões que devem fazer parte ali do plano, né? Portanto, a necessidade do aluno constitui base para a elaboração desse plano, né? Então, se é um aluno com deficiência física, neuromotora, eu preciso atender às suas necessidades no plano. Se é um aluno autista, né, então a necessidade desse aluno vai constituir base para essa elaboração. E a gente consegue aprofundar esse tema maior dentro do curso de especialização em educação especial e inclusiva. Outro modelo que eu trouxe para vocês aqui, né, que é um plano que tem algumas partes mais enxutas, uma estrutura mais enxuta, né? Então eu trouxe aqui a parte de informação e avaliação geral do aluno, com algumas informações, né, de motivação, de encaminhamento, do diagnóstico registrado no sistema escolar, por exemplo, informações gerais. Daí tem uma estrutura que trata sobre questões familiares, questões que envolvem a escola, né, o âmbito escolar, organização, atitudes frente ao aluno, condições gerais de saúde também, e as necessidades educacionais do aluno, né, diagnóstico, queixa, enfim. Ali embaixo, que deu uma desconfiguradinha, desenvolvimento do aluno, tá? Funções cognitivas, raciocínio lógico, função motora. Então essa seria uma parte ali, mais uma estrutura que a gente tem ali. Então vamos pensar num mapa, né? Vamos pensar no Waze, quando a gente coloca lá assim, recalculando rota, né? Então o nosso plano é mais ou menos isso, é uma estratégia que tem uma direção de como percorrer esse caminho, né? Então esse plano, ele é um mapa para todos. Tem professor da educação especial que dá uma cópia do plano para cada professor regente, por exemplo, para fazer os apontamentos e ajudar a alimentar. Então, a estratégia, como isso vai ser alimentado, também é importante, né? Então, consideramos que esse plano é uma proposta de organização que vai auxiliar tanto o professor nas suas práticas, quanto o aluno no desenvolvimento do seu potencial. Fazer com que se efetive, né, esse plano, internalizar esse princípio, ajuda a encarar a presença de alunos com deficiência de outra forma. Então, não é necessário adaptar uma aula, né, para acomodar esse estudante, para inseri-lo nesse currículo, né? Mas imaginar uma forma de ensinar o conteúdo que vai incluir a maior parte das pessoas, que eu vou trazer todos, né, para esse conteúdo. Então, como que eu vou ensinar sistema solar para todos os alunos que estão ali? Desde o que tem superdotação e muita facilidade para aprender, até o aluno com deficiência, né? Então, a gente precisa pensar. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que eu tenho que mostrar alguns exemplos que eu trouxe para vocês de como adaptar, né, esse currículo. Então, perguntas que eu devo fazer. Ele vai acompanhar a turma? Ele vai compreender as aulas? Como que eu vou avaliar? Né? E se ele não adquirir as competências para passar de ano, o que eu vou fazer? Né? Quando que a gente pensa em reprovação, por exemplo? A Maria Egler Mantoan, que é uma das grandes pensadoras do processo inclusivo, ela coloca que não é interessante reprovar um aluno, a menos que ele se beneficie disso, né? Muitas vezes a gente reprova um aluno e no ano seguinte trabalha da mesma forma com ele, né? Então não é esse o objetivo, ele deve avançar com seus pares etários e ir trabalhando com atendimento às suas necessidades, né? E as dificuldades apresentadas no sistema evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, né? Então, quando a gente pensa em inclusão, ou na fala daqueles professores, né, que tem falas discriminatórias, né? Esse aluno deveria estar lá na escola especializada, ou eu não estou preparado para ensinar alunos com deficiência,
essas falas, elas têm que ser confrontadas, né? A gente tem que combater essas barreiras discriminatórias, porque a educação é para todos. Isso foi colocado lá na Declaração de Salamanca, em 94, lá na Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a educação é para todos, e o respeito às diferenças tem que acontecer. Então, a gente tem que confrontar essas práticas discriminatórias, né? Então, quando a gente tem uma aula de ciências, por exemplo, e vai trabalhar ali sistema solar, né? Como que a gente vai ensinar a todos, né? Então, a gente não vai dar aquela aula tradicional, uma exposição oral. A gente tem que disponibilizar diversas formas de ensinar esse conteúdo, né? Imagens, pedir que eles façam desenho, organizar trabalhos em grupo, apresentar vídeos, pedir para que eles reproduzam o movimento, né, do movimento ali do sistema solar ao redor da mesa, ou seja, a gente tem que utilizar de métodos, técnicas e recursos diferentes para que esse conteúdo seja levado, né? E pensar, ó, não se preocupem se isso está pequenininho, tá? Mas aqui está dizendo assim, qual é o objetivo de aprendizagem. Então, eu estou ensinando um conteúdo aqui, né? Isso é base nacional comum, é referencial curricular, né? Como que eu vou classificar e comparar figuras planas, como triângulo, quadrado, retângulo? Então, ele só vai saber classificar e comparar se ele souber nomear as figuras planas. Então, eu tenho que criar recursos adaptados, né? Para que eu ensine esses alunos de forma diferenciada, e todos, né? Então, eu preciso primeiro voltar nesses conteúdos prévios. A mesma coisa, como que eu vou adaptar para um aluno que não consegue se inserir nesse currículo de aprender ali o plano cartesiano, né? Eu começo tampando alguns números para ele identificar os números na reta e depois no plano cartesiano. Aqui eu trouxe mais um exemplo, ó. A gente vai reconhecer frações, né? O objetivo, né, de matemática lá do 4º ano é reconhecer frações, né, unitárias mais usuais, meio, 1/3, 1/4, 1/5, né? Só que para ele reconhecer as frações, ele tem que saber elaborar problemas de divisão, ou seja, eu tenho que voltar no conteúdo prévio, né, de forma concreta. Então, como que eu vou ensinar para ele frações de forma concreta, né? Então, eu posso usar pratinhos, eu posso usar pizza, eu posso usar um aplicativo, eu posso ilustrar com imagens, eu vou utilizar recursos, né? Os famosos EVAs, né, tão adorados pelas professoras de educação infantil, anos iniciais ali. Então, nós vamos usar de vários recursos e estratégias para levar para o concreto esse aprendizado. Então, o plano, ele é um recurso para orquestrar de forma mais efetiva as propostas pedagógicas que contemplem as demandas de cada aluno a partir dos objetivos gerais elaborados para a turma, né? Então, em outras palavras, é um fator imprescindível para redimensionar essas práticas entre o professor da sala regular, o professor dos componentes curriculares e o professor do AEE. Eu trouxe ainda mais algumas etapas, né, do plano. Então, conhecer bem esse estudante, traçar um perfil, né, das habilidades, das necessidades desse estudante, estabelecer as metas que a gente já falou, né, definir metas mais curtas, em pedacinhos, elaborar um cronograma, o qual essas metas serão traçadas, serão atingidas, serão executadas. Como que eu vou avaliar, né, esse registro desse aprendizado, né, desses conteúdos alcançados, de o quanto ele avançou dentro das suas potencialidades, que é importantíssimo, né? Então, um plano deve conter várias informações, né, sobre nome de escola, do aluno, disciplina, conteúdo, o que a gente consegue adaptar, os objetivos, a metodologia, a adaptação e importantíssimo, quais habilidades esse estudante adquiriu, né, o potencial. A gente não pode só escrever
num relatório, por exemplo, aquele muro de lamentações, né? Ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu fazer aquilo, né? Eu preciso pensar, então, nessas potencialidades, no que ele consegue fazer, né? Ainda a avaliação, a metodologia utilizada, né? Então, um plano trata-se de um planejamento individualizado, né? Periodicamente revisado, periodicamente realimentado, que considera o aluno no seu nível atual de habilidade, de conhecimento, de idade cronológica, de escolarização, do que ele já aprendeu, do que ele conseguiu avançar, do que eu preciso resgatar de conteúdos prévios, né? Além de objetivos educacionais, né? De curto, médio e longo prazos, e também são levadas em considerações as expectativas, né? E às vezes a gente precisa trabalhar com essas expectativas da família, né? Que às vezes estão incompatíveis com os potenciais, né, dos estudantes, tá? A inexistência de um plano pode inviabilizar esse processo inclusivo, né? E como consequência disso, ter ali um fraco desempenho desse estudante, um avanço pequeno que não se efetive, né, na forma desse percurso de escolarização, justamente pela dificuldade que a comunidade escolar, de uma forma geral, né, os professores, equipes, vão ter aí de elaborar as metas e do desenvolvimento desse estudante, né? E para finalizar, é comum que a preocupação central repouse na aferição dos conteúdos aprendidos, ou seja, no produto, e não no processo de ensino e aprendizagem. Isso é muito sério, tá? O nosso histórico da deficiência, né, tem um olhar voltado para a produtividade, e isso exclui muito, né, o deficiente. E a gente não pode ter esse olhar, a gente precisa pensar na potencialidade, no que ele consegue fazer, onde ele consegue chegar. Então, é muito discriminatório a gente pensar no deficiente, na pessoa com deficiência, voltado para essa produtividade, né? Então, onde ele consegue alcançar? Como que a gente pode ajudá-lo a se desenvolver melhor e de forma mais efetiva, certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas referências, né, que foram utilizadas ali durante essa palestra, né, alguns modelos que eu trouxe para vocês também. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!